Então, há esse problema, há o problema de 2015 a 2017. Chega um lá que diz assim, o Eurico em 2015 a 2017, ele era um tigre, parecia um tigre sem dente. Então como é que ele fez tudo aquilo? Como é que o Vasco diminuiu a dívida? Como é que o Vasco voltou a recuperar seu patrimônio, voltou a ter base forte? Como é que o Vasco teve certidões? No último momento o Vasco teve certidões. O Vasco teve certidões durante 2 anos e 9 meses. O Vasco venceu os 3 adversários, mas até vi uma coisa, foi um período que o Vasco venceu mais o Flamengo, mas foi... Não. O Vasco venceu mais o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. O Vasco ganhou mais títulos. O Vasco ganhou 2 campeonatos carioca. Os 3 juntos. O Vasco ganhou mais taças, o Vasco ganhou 4. Que os 3 juntos. Jogou 4 decisões, ganhou as 4. Caiu para a segunda divisão. Eu faço os meus questionamentos em relação à questão do turno, mas indiscutivelmente o Vasco foi francamente prejudicado pela arbitragem. Não fui eu que disse isso. Existiam sites especializados que trabalhavam com isso. Um deles era o Placar Real. Que no entendimento deles o Vasco tinha sido prejudicado em 11 pontos. Eu coloquei 14, sempre falei 14, tem como provar que são 14, mas eles colocaram 11. O Vasco precisava de 3. Fez o primeiro turno horroroso? Fez, como esse ano fez. Mas o Vasco pode não classificar, mas deve classificar, embora tenha feito como outros fizeram. O Fluminense em 2015, o Fluminense no segundo turno fez 14 pontos. O Vasco fez 13 no primeiro, o Fluminense fez 14 no segundo. Na última rodada, o Fluminense não estava brigando por nada. O jogo era amistoso. Então, não é isso que define se você vai cair ou não. Agora, a coisa foi feita de uma maneira para chegar e dizer assim, teve um problema aqui e isso trouxe um problema para o Vasco e ensinava. Não foi isso. Foi um período até 2008 que o Botafogo caiu, o Grêmio caiu, o Corinthians caiu, o Palmeiras caiu e o Atlético Mineiro caiu. Os 5 caíram. O Flamengo brigou para não cair na última rodada, até a última rodada. O Internacional brigou para não cair até a última rodada. Se você for pegando, o Vasco era um clube que ele não fazia grandes campeonatos brasileiros. 2006 foi bem. 2007 o Vasco teve metade do Campeonato Brasileiro na Libertadores, mas no final caiu um pouquinho. Mas, normalmente, aí 2003, 2004... Mas por que o Vasco penou? Porque houve, conscientemente, uma coisa que a Globo também não pode falar, que o Vasco, isso foi dito em Conselho Deliberativo, a oposição do Vasco sabe disso porque estava lá. Foi dito no Conselho Deliberativo, quando iniciou-se o segundo mandato dele em 2004, nós não vamos fazer investimento em futebol forte. Nós vamos ter que ter paciência, porque o Vasco passou por um toniquete financeiro, resolveu a sua situação com o banco, foi campeão carioca no passado, montou time, trouxe Edmundo, mas nós não podemos continuar nessa toada. Os clubes que continuarem nessa toada vão se arrebentar no fim do caminho. E você vê, por exemplo, São Paulo foi tricampeão brasileiro e depois, porque estava trabalhando sempre no vermelho. E vários clubes. Você vê que a dívida que chegou ao Cruzeiro, a dívida que chegou ao Botafogo, o próprio Internacional, que todo mundo dizia que estava equacionado, chegou em 2016, apresentou 700 milhões de dívidas. Então era uma coisa que ele percebeu o seguinte, olha, não tem como manter isso aí. Nós não temos uma passe de jogador. Na primeira década do século, ninguém vislumbrava esse negócio de pegar um jogador de 17 anos e vender por... Não tinha isso. Nós estamos todos na mão da televisão, que a Globo está com monopólio. Patrocínio, pega os patrocínios dos clubes. A Unimed fez o patrocínio do Fluminense, por quê? Porque tinha um tricolor que queria ter também um aspecto político no clube e tal. E é apaixonado pelo Fluminense. E a MSI, do Kia Jorabichan, ficou 1 ano no Corinthians, quando a gente foi campeão brasileiro, foi rebaixado 2 anos depois. Então a realidade é que estava completamente diferente do futebol brasileiro com a Lei Pelé. Então ele teve essa percepção e falou, o Vasco não vai ter os benesses que o Flamengo tem. Então o Vasco vai ter, nesse período, que equacionar-se. E nesse equacionamento, se você pegar essa questão salarial que tanto é dita, em determinado momento, de 2004 a 2008, faz uma pesquisa, usa um site que é fácil fazer pesquisa, que é o Net Vasco. Você faz lá um filtro de pesquisa, vai ver que o Vasco, em 3 meses desse período de 2004 a 2008, teve lá um problema, atrasou dias, atrasou um mês, em 4 anos e tanto. Então havia um trabalho de equacionamento. O primeiro ato trabalhista que o Vasco fez foi em 2004, quando ele foi fazer o segundo ato trabalhista dele em 2007, o Fluminense e o Botafogo eram signatários do mesmo ato. O Fluminense e o Botafogo pagavam muito mais do que o Vasco tinha a pagar por mês e por ano, durante todo o período daquele acordo que foi feito, daquele trato que foi feito. Quando houve a time mania que os clubes foram consolidar suas dívidas fiscais, a dívida, isso eu falei também no outro podcast, a dívida do Vasco era metade do Flamengo. Quando houve uma revista chamada Consultor Jurídico, em 2005, em 30 de maio para 31 de maio, fez uma matéria, o Vasco tem 283 ações trabalhistas contra si. O Flamengo tinha 526,
o Fluminense 662, o Botafogo mais de 700. O São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras estavam mais ou menos na mesma situação do Vasco, o São Paulo, Corinthians e Santos, mesma situação do Vasco. Então a situação do Vasco, considerando que o Vasco não estava no aquário sozinho, era uma situação que estava melhor do que os seus concorrentes do Rio. Só que o que foi vendido foi o contrário e também politicamente foi feito para ser o contrário quando a administração do Vasco entrou. Alguns vão dizer, poxa, mas você não lembra? Quer dizer, poucos lembram, mas estou dizendo, Sérgio, você está defendendo aí, você não lembra que houve um dito de que o Vasco teria uma dívida muito maior do que o Eurico deixou, porque na verdade ele não teve reserva de contingência? Eu vi. Foi colocado no Vasco, eu acabei de citar a situação do Flamengo. Foi colocado no Vasco reserva de contingência, 100 e tantos milhões de reais, que não estava no balanço. O Flamengo, 10 milhões. Como que o Flamengo era 10 milhões se o Flamengo tinha dívida da área trabalhista quase o dobro da do Vasco? O Flamengo mostrava que não estava bem financeiramente por só a questão fiscal. Como é que o Flamengo podia ter 10 milhões só de reserva de contingência? É a forma como você faz o balanço. E quando você faz um balanço, para ser diferente de todo mundo, para botar um valor muito maior, é para você dizer o quê? Eu sou o maior devedor do futebol brasileiro. Beleza, tive um ganho político aqui. Tá bom. E com relação a você buscar patrocínio, você buscar parceiros, tudo fica mais difícil. Mas o discurso que imperou naquela administração, e que infelizmente, fora 2015 e 2017, imperou no Vasco, a situação é muito difícil, não sei o que fazer. Aí chega ao ponto de alguém virar e falar, como foi dito aí, talvez seja melhor cair. Porque isso se dá pela forma como você põe o clube. O Vasco tinha que olhar o seguinte, do mesmo jeito que eu estou dizendo, o Vasco não está no aquário sozinho, eu vou fazer aqui um movimento em que os outros clubes, nenhum deles está fazendo, para botar o Vasco num lugar que é interessante para mim politicamente, mas que pode me trazer inúmeros prejuízos, porque os parceiros ou possíveis investidores vão olhar para o Vasco de uma maneira em que o Vasco está numa situação muito pior que os outros. Então as coisas foram feitas dentro do documentário, sem tocar nesses pontos, que eles revelam a verdade sobre a história do Vasco, sobre a história recente do Vasco. E sob o aspecto de títulos, o título de 1998, do ano do centenário, que o Flamengo não ganhou em 95, não foi citado. O título de 1999 do torneio Rio-São Paulo, foi citada uma frase do Eurico, desfazendo por uma discussão que ele estava tendo numa emissora de rádio paulista. Mas também não foi citado. O Vasco lotou o Maracanã contra o Santos. O Vasco foi heróico para passar na semifinal contra o São Paulo lá dentro. Não foi citado. O título carioca de 2003 não foi citado. O título de 2016, que foi invicto, foi citado. O Vasco ganhou o campeonato invicto. Falou-se um pouco de 2015, não se falou de 2016. O reconhecimento do Campeonato Sul-Americano de 1948, que é uma das grandes glórias da história do Vasco, que foi feito pelo Eurico em 1996 na Conmebol, e que a Globo nunca admitiu que o Vasco tem 2 títulos com o status de Libertadores, porque em 1948 o Vasco ganhou o título invicto, em 1996 foi reconhecido pela Conmebol e o Vasco passou a disputar a Supercopa Libertadores, que só era disputado por clubes que ganharam a Taça Libertadores. Portanto, o título foi considerado com peso de Libertadores. E faz sentido, porque um dos argumentos que o Vasco usou é que em 1960 a Taça Libertadores teve 7 clubes disputantes, e em 1948 também. E isso não ser citado no documentário, isso é uma grande glória da história do Vasco. Então, existem muitas coisas ali que não foram faladas e deveriam ser faladas. Várias delas eu mencionei, outras, se você quiser destrinchar, mas vai ficar muito longo o programa, então vamos ter um pouco mais de objetividade.